Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de filosofia. A gente vai continuar falando sobre Aristóteles nessa aula de hoje. Porém, hoje a gente vai falar sobre algo que Aristóteles criou chamado silogismo. É algo ainda dentro da lógica, enfim, que ele criou. Então, silogismo. Com base na possibilidade de padronizar todas as sentenças de conformidade com os tipos A, E, I e O, Aristóteles considerava que todos os argumentos poderiam ser reduzidos à forma do silogismo. Hoje sabemos que isso não é verdade. Mesmo assim, o conceito ainda tem muita utilidade na avaliação de argumentos simples, razão por que vamos considerá-lo aqui. De acordo com Aristóteles, o silogismo é um argumento pelo qual, a partir de um antecedente cujas premissas ligam dois termos a um terceiro termo, podemos concluir um consequente que liga estes dois termos entre si. Os silogismos são a expressão máxima da lógica aristotélica. Silogismo é uma estrutura linguística dedutiva, baseada em premissas e uma conclusão. Como estrutura dedutiva, o silogismo deve ter uma premissa maior, uma premissa menor e, a partir delas, a conclusão. É o objeto principal da lógica. Não se trata de verificar se o raciocínio ou a conclusão é verdadeira, mas de verificar a validade formal de um argumento. O exemplo abaixo ilustra essa situação. Todo homem é racional. Essa seria a premissa maior. Todo homem é racional. Platão é homem. Essa seria a premissa menor, seriam os antecedentes. Logo, Platão é racional. Essa é a conclusão. Consequente, se todo homem é racional, Platão é homem, então isso significa que Platão é racional. Explicando. Neste exemplo, homem representa o termo médio, símbolo M, que liga o termo menor, Platão, símbolo T, ao termo maior, racional, símbolo T. O termo médio é assim chamado porque funciona como ponte entre o maior e o menor. Os termos maior e menor são assim chamados porque o primeiro designa a classe que possui maior extensão e o segundo a classe que possui menor extensão. Em virtude disso, a premissa que contém o termo maior chama-se premissa maior e aquela que contém o termo menor chama-se premissa menor. É graças à diferença nas extensões destes termos que na conclusão o termo menor está incluído no maior. Podemos, inclusive, estabelecer uma regra para identificar tais termos. O termo médio é aquele que está nas duas premissas, mas não na conclusão. O termo menor é aquele que está na premissa menor e é o sujeito da conclusão. O termo maior é aquele que está na premissa maior e é o predicado da conclusão. Regras do silogismo. Para que um argumento em forma silogística seja válido, ele deve obedecer a um conjunto de regras mais ou menos intuitivas, que são as seguintes. Primeiro, a primeira regra, somente 3 termos. Regra, os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. Terceira regra, o termo médio nunca deve aparecer na conclusão. Quarta regra, o termo médio deve ser tomado universalmente ao menos uma vez. Quinta regra, de 2 premissas negativas nada se conclui. Sexta regra, de 2 premissas particulares nada se conclui. Sétima regra, a conclusão segue sempre a pior premissa. Regra, se a premissa são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Então, agora vamos falar um pouco mais detalhado sobre cada uma dessas regras. Primeira regra, somente 3 termos, ou seja, menor, médio e maior.
O silogismo completo deve ter exatamente 3 termos. O menor é ligado ao maior através do médio. Apenas 2 termos, maior e menor, sem termo médio, não permitem a construção da conclusão. 4 ou mais termos pecam por excesso e às vezes produzem confusão. Então, a regra é o que, gente? Somente 3 termos. Exemplo, o cão ladra. Essa é a premissa maior. Aquele grupo de estrelas é o cão. É a premissa menor. Logo, aquele grupo de estrelas ladra. É a conclusão. Este silogismo, embora aparente possuir apenas 3 termos, tem de fato 4 termos. Na premissa maior, o termo cão foi tomado no sentido do animal que todos conhecemos. Na menor, o mesmo termo foi tomado no sentido do nome de uma constelação. Assim, embora o termo cão seja o mesmo, os sentidos em que foi tomado são diferentes, o que aumentou o número de termos do argumento de 3 para 4. A conclusão é incorreta e o silogismo não é válido, porque possui 4 termos. Segunda regra. Os termos maior e menor nunca devem ter maior extensão na conclusão do que nas premissas. Os termos do silogismo podem ser entendidos como designando classes de objetos. Neste caso, temos de prestar atenção à extensão em que tais classes foram tomadas. Com efeito, se uma dessas classes for tomada numa das premissas, apenas em parte de sua extensão e na conclusão, em toda a sua extensão estaremos diante de uma falácia. Teremos passado imediatamente da parte para o todo. Não é difícil identificar a extensão do sujeito das proposições aristotélicas, pois essa já vem indicada através dos qualificadores utilizados. Assim, em todo homem é mortal, o termo homem foi tomado universalmente. Em algum médico é pediatra, o termo médico foi tomado particularmente. Qual é a extensão, porém, dos predicados mortal e pediatra? Sabemos que o predicado é tomado, particularmente nas sentenças afirmativas, todo golfinho é mamífero e algum golfinho é mamífero. Universalmente, nas sentenças negativas, nenhum golfinho é mamífero e algum golfinho não é mamífero. Em virtude disso, podemos formular a seguinte regra para determinar a extensão do conceito que ocupa a posição de predicado. Regra de extensão do predicado. Sentença afirmativa seria o predicado tomado particularmente. Já a sentença negativa seria o predicado tomado universalmente. Então, a gente tem aí dois tipos de predicados para a gente considerar. O particular e o universal, que são resultados de sentenças afirmativas e negativas. Explicando. Agora estamos em condições de verificar se um dado silogismo obedece ou não à segunda regra. Consideremos, por exemplo, o argumento abaixo. Todos os arianos estão fadados a dominar o mundo. Ora, nenhum chinês é ariano. Logo, nenhum chinês está fadado a dominar o mundo. Representando universalmente tomado e particularmente tomado, respectivamente, por U e P, foi possível colocar logo após cada conceito a indicação de sua extensão. Assim, na premissa maior, o sujeito arianos foi tomado universalmente e o predicado fadados a dominar o mundo particularmente. Na premissa menor, o sujeito chinês foi tomado universalmente, assim como o predicado ariano, na sentença negativa. Na conclusão, o sujeito chinês e o predicado fadado a dominar o mundo foram ambos tomados universalmente, predicado de sentença negativa. A partir daí, podemos estabelecer que o silogismo não é válido, pois toma particularmente o predicado fadado maior e depois o toma universalmente na conclusão, aumentando assim indevidamente a sua extensão. Foi feita uma passagem indevida da parte para o todo e a segunda regra foi desrespeitada. A conclusão nunca pode ser maior, gente, do que as premissas. Terceira regra. O termo médio nunca deve aparecer na conclusão.
Se o termo médio aparecer na conclusão, ele não terá desempenhado sua função de ponte entre dois conceitos e não permitirá uma inferência silogística. Esta regra é suficientemente intuitiva para dispensar exemplos. Quarta regra. O termo médio deve ser tomado universalmente ao menos uma vez. Se o termo médio for tomado particularmente nas duas premissas, não haverá garantia de que a parte da extensão do termo médio na premissa maior é a mesma parte da extensão do termo médio na premissa menor. Neste caso, ele não poderá funcionar como ponte entre os termos maior e menor, e a inferência não será válida, seja, por exemplo, o argumento abaixo. Alguns cogumelos são venenosos. Ora, alguns vegetais são cogumelos. Logo, alguns vegetais são venenosos. Como todas as sentenças envolvidas são particulares e afirmativas, tanto o sujeito como o predicado foram tomados particularmente em todas elas. Em virtude disso, o termo médio cogumelos foi tomado particularmente na maior e na menor. Como não sabemos se a parte dos cogumelos que são venenosos é a mesma parte da classe do cogumelo na qual está inserida a parte da classe dos vegetais, não há como ligar vegetais com venenosos. Assim, embora todas as sentenças envolvidas sejam verdadeiras, diz respeito à quarta regra. Qual é a quarta regra? O termo médio deve ser tomado universalmente ao menos uma vez. Quinta regra. De duas premissas negativas, nada se conclui. Se as premissas são negativas, elas simplesmente estão excluindo uma classe da outra. Isso não permite que o termo médio funcione como ponte e, desse modo, a inferência não pode ser válida. Nenhum A é B, nenhum B é C, logo, nenhum A é C. A conclusão não decorre das premissas, pois o fato de as classes A e C estarem excluídas da classe B, nada nos autoriza a dizer sobre a relação entre A e C. Se A é igual a C e ambas diferem de B, as duas premissas do silogismo são verdadeiras. Se A, C e ambas diferem de B, as duas premissas também são verdadeiras. Logo, com base apenas na diferença de A e C com respeito a B, nada se pode concluir. O silogismo não é válido porque desrespeitou a regra 5. Sexta regra. De duas premissas particulares, nada se conclui. Esta regra é apenas uma versão mais simplificada da quarta regra. Com efeito, se as premissas forem particulares, o termo médio não terá sido formado universalmente, ao menos uma vez, e não haverá inferência válida. Esta regra permite que, em alguns casos, sejamos capazes de determinar a validade de um silogismo sem ter que examinar a extensão dos termos envolvidos. De posse dela, por exemplo, podemos dizer mais rapidamente que o silogismo sobre os cogumelos na explicação da quarta regra não é válido porque tem duas premissas particulares. Isso nos poupa tempo. Regra 7. A conclusão acompanha sempre a pior premissa. Regra 8. Se as premissas são sentenças afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. Esta regra é bastante intuitiva. Significa o seguinte: se as premissas são afirmativas, elas incluem classes umas nas outras. Não há qualquer exclusão de classes. Em virtude disso, a conclusão também deverá incluir uma classe na outra, não podendo haver qualquer exclusão aqui também. Este caso dispensa exemplos. Agora vamos para o resumo das classificações das preposições da lógica. Primeiro, a reunião de termos é feita pela afirmação S é P, verdade. A separação ocorre pela negação S não é P, falsidade. Sob o prisma do sujeito S, existem dois tipos de proposições, proposição existencial e proposição predicativa. As proposições são declaradas conforme a qualidade e a quantidade e obedecem à divisão por afirmativas e negativas. Sob o prisma da quantidade, as proposições se dividem em universais, particulares e singulares. Já sob o prisma da modalidade, se dividem em necessárias, não necessárias,
ou impossíveis e possíveis. São as classificações das proposições da lógica. É isso, pessoal. Não se esqueçam de fazer as atividades da nossa apostila, atividades 5 e 6. Até a nossa próxima aula.